A Bíblia é um livro de revelações. Ela não só nos revela o passado, mas também o futuro. E existe uma história na Bíblia que permanece envolta em mistério e curiosidade. É a saga de Ismael, um personagem cuja vida e o destino estão profundamente entrelaçados com seus irmãos e cuja trajetória desencadeou uma maldição que permanece até os dias de hoje. Ismael é o primogênito de Abraão, o filho esquecido. Abraão o gerou com sua serva Agar, e ele foi abençoado com a herança de sua linhagem, mas também foi marcado por uma maldição divina. Essa maldição lançou uma sombra sobre sua descendência, desencadeando conflitos e guerras que persistem eternamente. Mesmo hoje, os descendentes de Ismael estão em guerra com os descendentes de seu irmão Isaque, representados por Palestina e Israel, mais uma vez mostrando que a palavra de Deus não falha e não erra em suas previsões. Mas o que exatamente foi essa maldição? Por que Deus escolheu colocar tal fardo sobre Ismael? Mas antes de ouvir a história de como tudo começou, caso queira abençoar o nosso canal, não se esqueça de se inscrever e enviar esse vídeo para quem precisa. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Obrigado e que Deus te abençoe. Normalmente, quando uma família tem um segundo filho, isso muda muito as coisas, especialmente para o filho mais velho. O segundo filho acaba recebendo muita atenção dos pais, e o filho mais velho muitas vezes se sente deixado de lado ou esquecido. Isso pode fazer com que o filho mais velho se sinta inadequado e até invisível, como se ninguém ligasse para ele. Um exemplo disso é Ismael, o filho mais velho de Abraão na Bíblia. Ismael teve um começo difícil, pois sua mãe, Agar, concebeu-o de uma maneira que não era considerada legítima. Além disso, quando Ismael nasceu, Sara o rejeitou. A Bíblia não fala muito sobre a relação entre Ismael e Sara, mas sabemos que Sara o mandou embora para o deserto quando viu que ele estava zombando de seu meio-irmão recém-nascido, Isaque, que era o segundo filho de Abraão. Isso mostra claramente a animosidade de Sara em relação a Ismael, pois ela insistiu para Abraão se livrar de Agar e seu filho, porque ela não queria que o filho dela, Isaque, dividisse a herança com Ismael. Sara não pensou duas vezes em rejeitar Ismael assim que teve seu próprio filho. Isso mostra que Ismael se tornou vítima de uma briga pela qual não tinha culpa. Quando seu irmão mais novo nasceu, Ismael não apenas foi ignorado, mas também foi abandonado e mandado embora por Sara. Este é um dos raros momentos em que Sara menciona Ismael na Bíblia. Ela nem sequer o chama pelo nome, apenas o trata como filho de sua serva. Sara se recusa a assumir qualquer responsabilidade pelo nascimento de Ismael e não o considera seu próprio filho, como havia planejado inicialmente. Em vez disso, ela o renega, negando-lhe todos os direitos como filho de Abraão. Ela considera Isaque, o segundo filho, superior em todos os sentidos. Tudo isso sugere que Sara nunca teve um relacionamento com Ismael. Embora tenha desejado tanto um filho a ponto de permitir que Abraão tivesse um filho com Agar, ela se arrependeu depois e agiu com rancor com todos os envolvidos. Parece que Sara recusou-se a adotar Ismael como seu próprio filho, como havia prometido. E em vez disso, deixou Agar cuidar dele e se desvinculou completamente dessa situação. Muitas pessoas veem o tratamento de Sara para com Agar como muito ruim. A Bíblia nos conta que Sara maltratou Agar depois de ser engravidada por Abraão, o que levou Agar a fugir. Sara tenta justificar suas ações, dizendo que Agar ficou arrogante assim que engravidou de Abraão. As tentativas de Agar de fugir também sugerem que ela estava sendo tratada injustamente. Sara parece não conseguir controlar suas emoções nesta parte da história. Ela parece estar com ciúmes, orgulhosa e ressentida, levando uma mulher grávida a arriscar sua sorte sozinha no deserto. No final das contas, Sara só pode culpar a si mesma por essas circunstâncias. Afinal, ninguém pediu a Agar para dormir com Abraão, foi ideia de Sara. O ressentimento de Sara em relação a Agar e ao filho que estava por vir surgiu de sua própria impaciência
em tentar acelerar o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Alguns até veem a existência de Ismael como uma espécie de castigo para Sara, um lembrete constante de sua tentativa de agir como Deus em seus planos para ter um filho. Em Gênesis 16, vemos Sara alegando conhecer o plano de Deus e, por se sentir desprezada por ele, ela toma as rédeas da situação, sugerindo a Abraão que ele durma com Agar na esperança de construir uma família por meio dela. O medo, a raiva e o desconforto que Sara sentiu sobre essa ideia foram causados porque ela interferiu nos planos de Deus e na aliança com Abraão. Ismael se tornou uma representação disso, lembrando-a de sua tolice e arrogância. No entanto, para outros, Ismael é mais do que apenas um símbolo dos erros de Sara contra Deus. Tanto ele quanto sua mãe são personagens importantes. Um anjo de Deus visitou Agar depois que ela fugiu para o deserto, confortando-a após ter sido maltratada por Sara. O anjo a aconselhou a voltar para Sara e prometeu que seus descendentes seriam numerosos. Apesar de ter nascido de forma não convencional, Ismael é sugerido como o pai de muitas nações, algo que Deus confirmou mais tarde em sua aliança com Abraão. A história de Ismael está longe de terminar, apesar do desprezo de Sara. A profecia do anjo em Gênesis 16 nos faz pensar que Ismael provavelmente enfrentaria dificuldades em comparação com seu irmão Isaque desde o início, devido à atitude de Sara e ao que ele representava como resultado da relação entre a esposa de Abraão e sua serva, embora isso tenha sido ideia dela. O anjo que falou com Agar no deserto reconheceu as dificuldades que Ismael enfrentaria e fez uma profecia detalhada sobre ele. O anjo disse que ela estava grávida e teria um filho chamado Ismael, porque Deus ouviu o sofrimento dela. Ele descreveu que Ismael seria como um jumento selvagem, alguém que teria conflitos com muitas pessoas, e muitas pessoas teriam conflitos com ele. Ele viveria em hostilidade com seus irmãos. O anjo dando um nome a Ismael é significativo, já que ele é o primeiro personagem da Bíblia a receber um nome antes mesmo de nascer. Isso sugere que, apesar da rejeição de Sara e da pouca menção na Bíblia, Deus tinha um plano para Ismael e seus descendentes. Isso fica claro em várias outras histórias da Bíblia, onde Deus e os anjos atribuem nomes a pessoas que têm papéis importantes a desempenhar. Acredita-se que Ismael seja importante porque ele é considerado o ancestral do povo árabe e do Islã. Pode-se argumentar que Deus desejava que isso acontecesse e pretendia que Ismael e seus descendentes prosperassem, pois ele poderia ter permitido que Agar morresse no deserto quando Ismael ainda estava no útero. Em vez disso, Deus enviou um anjo para aconselhar Agar a voltar para a casa de Sara, garantindo a sobrevivência dela e de Ismael. Até o nome de Ismael tem origens interessantes, sendo usado em várias culturas antigas semitas e com raízes babilônicas. Ismael significa Deus ouviu, ou, em uma interpretação posterior, Deus ouvirá. Isso sugere que, mesmo com sua concepção questionável e seu posterior exílio, Deus estava de alguma forma presente na vida de Ismael, como se ele estivesse pensando nele. Até o anjo se referiu a Ismael como alguém selvagem, o que indica que a vida de Ismael não seria fácil, e talvez tenha previsto que ele e Agar seriam expulsos para o deserto, onde seria muito desafiador criá-lo. O anjo também mencionou que a mão de Ismael estaria contra todo homem e a mão de todo homem estaria contra ele, sugerindo que Ismael teria dificuldade em formar relacionamentos e confiança com as pessoas. Isso não é surpreendente, considerando o tratamento injusto que ele recebeu. Além disso, o anjo previu que Ismael teria conflitos com seus semelhantes, talvez até mesmo com seu irmão Isaque, antecipando as tensões entre os dois povos que surgiriam após Ismael e Isaque. Apesar do anúncio do anjo de que Ismael viveria em hostilidade, ele não foi abandonado por Deus. Em Gênesis 17, Deus diz a Abraão que ouviu a respeito de Ismael e o abençoará. Ele promete torná-lo fecundo, aumentar seu número e fazê-lo pai de 12 governantes, formando uma grande nação. Ismael estava destinado a herdar alguma grandeza,
devido às promessas de Deus a Abraão. No entanto, Deus deixa claro que a aliança que ele faz é para Isaque, não para Ismael. Isso possivelmente reflete que Ismael não era a escolha original de Deus, mas sim uma consequência da impaciência de Sara. Deus sempre planejou que Isaque fosse o herdeiro da grandeza de Abraão. A situação ficou mais complicada do que o necessário devido à contingência que era Ismael. É importante notar que Deus reconhece que Ismael não teve culpa por nascer, e como filho de Abraão, ele faz parte da aliança. Isso é evidenciado pelo fato de que Abraão e todos os machos de sua casa foram circuncidados conforme ordenado por Deus, incluindo Ismael, como aprendemos em Gênesis. A situação fica pior em Gênesis 21, quando Isaque nasce, e Sara finalmente expulsa Ismael, movida por amargura. Agora que ela tem seu precioso filho nascido de forma natural, sem a necessidade de uma mãe de aluguel, Sara repreende Ismael por zombar do bebê Isaque. Quando Isaque foi desmamado e Abraão fez um grande banquete, Sara viu Ismael zombando e disse a Abraão para se livrar de Agar e do filho dela, pois o filho de Agar não compartilharia a herança com Isaque. Algumas pessoas argumentam que a reação de Sara foi justificada, pois ela estava protegendo Isaque de uma ameaça percebida. Outros acreditam que Sara agiu por instinto materno, defendendo seu filho de uma possível ameaça representada pelo mais velho, Ismael. Portanto, o banimento de Ismael não foi por maldade, mas por proteção a Isaque. Por outro lado, há quem veja o banimento de Ismael por Sara como um desejo egoísta de apagar todas as evidências da empreitada de Abraão com Hagar, absolvendo-se completamente da responsabilidade. Ela não queria mais ser lembrada de sua própria arrogância ao tentar adiantar o plano de Deus. Também existe a ideia de que isso não foi tanto um banimento, mas sim uma libertação. Afinal, Hagar era uma escrava, e ao ser enviada para fora da casa de Abraão, ela se tornou uma mulher livre. Talvez Hagar e Ismael não tenham visto sua saída da casa de Abraão como uma punição, mas sim como uma oportunidade de sobreviver melhor no deserto do que na casa de Abraão. A Bíblia nos diz que eles acabaram no deserto de Beerseba, onde a água acabou, e eles estavam prestes a morrer de sede. Nesse momento crítico, Deus mais uma vez demonstrou cuidado por Ismael. Deus ouviu Ismael chorando e enviou um anjo para ajudar. É importante notar que, apesar das possíveis tensões entre Ismael e Isaque, ambos vieram em paz para enterrar seu pai Abraão. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre o desenvolvimento de Ismael como uma grande nação, ele é frequentemente associado ao povo árabe. A tradição islâmica também considera Ismael um ancestral significativo. Portanto, as tensões entre os descendentes de Ismael e Isaque, ou seja, os povos árabes e israelitas, têm raízes muito mais profundas do que disputas geopolíticas. Essa história também destaca a importância das escolhas humanas e como as ações das pessoas podem moldar seus destinos, independentemente de suas origens complicadas. Além disso, ela nos ensina que Deus ouve nossos clamores, mesmo em momentos de desespero, e estende sua graça e misericórdia, mesmo quando enfrentamos dificuldades devido às nossas próprias escolhas e circunstâncias complexas.